Prezados amigos do grupo Paraibapina, aqui quem vos fala é João Toriberto. Prezados, hoje aqui eu quero falar sobre a teologia da libertação e o liberalismo religioso. Prezados amigos, eu venho notado ultimamente que está surgindo muito, nos últimos anos, uns caça-TL. Eu venho notado uma ascensão de ataques ao Papa Francisco, os bispos da Igreja Católica, a hierarquia. Muitos argumentos deles é dizer que a Igreja Católica está infestada pelo comunismo, pelo marxismo e tudo quanto. Eu vi uma pessoa que é do movimento de direita chamar um bispo de comunista, chamar até o Papa de comunista. Ela é da direita, conservadora, protestante, não sabe nada da doutrina católica, não sabe nem o que é a doutrina social da Igreja e está chamando o bispo e o Papa. Mesmo que eles possam professar algumas coisas marxistas, ela deveria dar uma alternativa, explicar por que estava errado, mas essa direita não. Essa direita ela gosta de atacar sempre assim, ver comunista, VTL debaixo da cama quando acorda. E aqui eu quero falar sobre o liberalismo religioso, pois a teologia de libertação é fruto do liberalismo religioso. E isso essa direita não fala. Essa direita ela já se aliou com o liberal, com o maçom, esses conservadores, sionistas e americanistas. Eu não vejo essa direita falar do liberalismo religioso que surgiu no século XVI com Frei Martinho Lutero, com as ideias nominalistas do Guilherme de Ockham, que culminou na Revolução Liberal Francesa, em 1789, com o tema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Se vocês voltarem um tempo, em 1717, quando fundou a primeira loja maçônica, que fala o Monsieur Delaus no livro A Conjuração Anticristã, e a Igreja Católica tem mais de 20 condenações à maçonaria, aí também ela condena ao liberalismo e tem poucas condenações sobre o comunismo, porque como falou o Papa Pio XI, na 40º ano, o liberalismo preparou o caminho para o comunismo. Então, aqui é só mais um alerta para as pessoas que perseguem muito a teologia de libertação, a APJ e tutti quanti, para vocês saberem o mal que o liberalismo fala, do liberalismo religioso. Porque não adianta nada você ser anticomunista se não ser antiliberal, não ser antimaçônico, pois a mãe tanto do comunismo quanto do liberalismo é a maçonaria. E a maçonaria, ela que financia tanto o socialismo totalitário, quanto ela também financia o capitalismo liberal. O São Paulo II falou lá na encíclica Sola Studii Socialis que o católico não pode aderir ao capitalismo liberal e nem ao socialismo totalitário. E essa direita está se aliando com os inimigos da Igreja Católica. Então essa direita não é católica. E aqui, o cardeal Joseph Ratzinger, ele fala como é que nós católicos devemos se portar perante a teologia de libertação. Ele fala aqui, o cristão não pode ser de forma alguma insensível à miséria dos povos do terceiro mundo. Todavia, para acudir cristamente a tal situação, não lhe é necessário adotar um sistema de pensamento que é anticristão como a teologia da libertação. Existe a doutrina social da Igreja, desenvolvida pelos papas desde Leão XIII e até João Paulo II, de maneira cada vez mais incisiva e penetrante. Se fosse posta em prática, eliminaria graves males de que sofrem os homens sem disseminar o ódio e a luta de classes. Publicado aqui em 1984. A teologia de libertação, o último documento que lançou foi o Papa Francisco Laudato Si, certo? E essa direita ela não vai saber muito disso. A direita também ela não deve saber o que é esse compêndio da doutrina social da Igreja. Eu vejo muitas pessoas, certo, que eu não quero julgar, que são católicas, que vivem falando mal da doutrina de libertação, mas não falam mal do liberalismo religioso. É que eu quero deixar um alerta. Se você não quer o marxismo ou comunismo, você também tem que condenar ao liberalismo. Então, antes de algum direitista ou alguma pessoa ficar nesse binarismo, de comunista e não comunista, esse binarismo tosco, vocês vejam que a Igreja Católica ela previu muito tempo antes, com a encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, em 1891, ela previu tudo isso.
E hoje, se você for falar para essa direita alguns valores da DSI, eles vão falar que é comunismo. Então, não se pode unir-se aos inimigos da igreja, pois isso é um ato revolucionário. E essa direita que quer expurgar os TL, os marxistas da igreja católica, isso não vai acontecer, pois Cristo disse que sempre vai existir o joio e o trigo, até os finais dos tempos. Então, católico, fique alerta sobre isso. A teoria da libertação tem seus erros sim, mas também tem outros erros maiores e piores do que a teoria da libertação. É só isso, meus amigos. Salve Maria e salve Roma.